estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Meu Deus, eu não lembrava que era minha voz na introdução do podcast. Eu não sei o que eles fizeram na edição, mas parece que eu tô entrando na puberdade só agora. Bom, pra quem ficou a última semana fora ou simplesmente não presta atenção no podcast, a Ana foi de arrasta pra cima, gente. E com arrasta eu quero dizer viajou a fim de estudar, e com cima eu quis dizer hemisfério norte porque ela foi pra Amsterdã. Quem pensou a tragédia foi você. Mas olha só como o mundo dá volta e os vacilão roda. Será que ela foi uma das últimas pessoas a conseguir ir pra lá? Eu tô falando isso porque o governo da Holanda propôs restringir o acesso de estudantes estrangeiros às universidades do país. O Canadá e o Reino Unido também estão apertando regras de imigração e colocando os alunos estrangeiros em xeque. E isso parece que é uma tendência na Europa. Tá vendo só o que dá abandonar a gente, Ana? Você tem que pensar melhor nas suas escolhas. Não, tô brincando. Ótimos estudos, tudo de bom pra você e um grande abraço. Um big beijo pra todo mundo aí. Você pensa em estudar fora ou conhece alguém que sonha em fazer isso? Então presta atenção dessa vez porque vamos entender o cenário de alguns dos principais destinos do mundo. E também vamos falar hoje sobre a Arábia Saudita, que mostra a ambição de sediar os Jogos Olímpicos. Bora lá! A Arábia Saudita sugeriu que poderia fazer uma candidatura para sediar as Olimpíadas, à medida que o reino desértico avança com uma grande reformulação econômica que viu o país investir somas consideráveis de dinheiro em esportes. O interesse potencial da Arábia Saudita em eventualmente sediar os Jogos Olímpicos surge no momento em que a nação do Golfo aumenta seu portfólio de eventos esportivos, incluindo as Olimpíadas de eSports, que acontecerão pela primeira vez em 2025, famoso ano que vem. E esportes, para aqueles que não sabem, são os esportes eletrônicos, ou jogos de computador que a galera forma times e compete entre eles. Inclusive, se tivesse uma categoria de Rabotel, eu com certeza seguiria a carreira. Riad garantiu um acordo de 12 anos com o Comitê Olímpico Internacional em julho para sediar esse evento, sinalizando que já existe uma relação estabelecida. Então eles já estão ali trocando uma ideia, só falta chamar mesmo para sair num evento de dança das cadeiras ou um futebloqueio. E eu acabei de perceber que se você nunca jogou Rabotel, você não vai entender merda nenhuma do que eu tô falando. Os sauditas também devem sediar os Jogos Asiáticos de Inverno em 2029 e estão prestes a sediar a Copa do Mundo da FIFA em 2034. E se você não acredita em mim, aqui tá uma fala do próprio príncipe Mohammed bin Salman. مصاف في العالم واعتقد ان هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. E não duvide de mim novamente. Mas por que esse interesse tão grande em esportes? O príncipe herdeiro colocou os esportes, o entretenimento e o turismo no centro de sua agenda multitrilionária para transformar a economia da Arábia Saudita em uma potência diversificada que depende menos do petróleo bruto. O reino também vê essas indústrias como críticas para melhorar a qualidade de vida dos sauditas locais, muitos dos quais têm menos de 30 anos. As Olimpíadas, que recentemente encerraram sua edição de verão em Paris, serão sediadas pela Itália, Estados Unidos, França e Austrália entre 2026 e 2032, entre os Jogos de Inverno e de Verão. Foi relatado que o Egito e o Catar estão entre os países do Oriente Médio que poderiam lançar candidaturas para eventos que ocorrerão após esse período. E o Comitê Olímpico da Arábia Saudita não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo. Vocês acreditam que esse áudio já tem 12 anos? Sim, a gente tá ficando velho. Você já pensou em estudar fora? Ou por acaso você já estudou fora? Por que você não deixa aqui nos comentários a sua experiência? Com certeza você vai ajudar alguém e no próximo episódio eu vou ler o que você escreveu. E você pode também comentar o que você está achando do episódio. Eu agradeceria muito o seu feedback. Os estudantes estrangeiros, que há muito tempo são a galinha dos ovos de ouro para universidades e faculdades em mercados desenvolvidos, enfrentam um futuro cada vez mais incerto à medida que os governos tentam aumentar o controle da imigração. No Reino Unido, um dos maiores destinos do mundo para estudantes estrangeiros, o Partido Trabalhista, enquanto estava na oposição, prometeu manter a proibição para estudantes internacionais levarem dependentes à Grã-Bretanha. Na Holanda, o governo propôs restringir o acesso de estudantes estrangeiros às universidades do país. Já no Canadá, onde uma em cada 40 pessoas é um aluno estrangeiro, um controle do governo forçou as faculdades a encerrar os programas. E na Austrália, onde essa proporção é ainda maior, de 1 em cada 33, o governo propôs limites para as matrículas de estrangeiros em universidades. No mês passado, o Partido Trabalhista Britânico de Keir Starmer pôs fim a 14 anos de governo conservador no Reino Unido e ainda não definiu sua política de imigração desde a vitória nas eleições de julho. O Canadá e a Austrália têm eleições previstas para os próximos 14 meses.
O lance é que esses governos apresentam essas medidas como uma forma de melhorar a qualidade da educação, mas os críticos das medidas dizem que elas também têm motivos de política, pois o aperto no custo de vida e a escassez de moradias desde a pandemia provocam uma reação contra as altas taxas de imigração. E para variar, quem sai ganhando nessa história são os Estados Unidos, que se saíram vencedores e ultrapassaram a Austrália ao se tornar o destino de estudo preferido dos estudantes internacionais. Isso de acordo com uma pesquisa do IDP com mais de 11.500 estudantes internacionais atuais e futuros. As matrículas de estudantes internacionais nos Estados Unidos aumentaram 11,5% em 2022-2023 em relação ao ano anterior, elevando o total para mais de 1 milhão pela primeira vez desde a pandemia. Na tentativa de retornar à presidência, Donald Trump disse que apoia a concessão de um green card a todos os formandos não cidadãos de uma faculdade dos Estados Unidos, embora sua campanha tenha dito posteriormente que o programa incluiria um processo rigoroso de verificação. Em outros lugares, contudo, os argumentos econômicos sobre os benefícios de um setor de educação internacional em expansão ficam em segundo plano em relação aos argumentos políticos, à medida que a maré eleitoral se volta contra a imigração. Esses foram nossos assuntos do dia. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero o feedback de vocês, os comentários e até a próxima. Tchau, tchau!